de bola. No desenho inicial, a gente pode chamar isso aqui de um 4-2-3-1. A gente vai ter aqui os dois laterais e os dois volantes sendo muito importantes. Esse desenho ele vai ganhar alguns contornos bem interessantes. No momento em que o time tem a posse de bola para fazer a sua saída de bola, geralmente aqui o lateral direito ele vai avançar um pouquinho para dividir a referência desse meia da equipe aqui. Isso aqui vai ser bem importante, daqui a pouco a gente já vai chegar lá novamente. E os dois volantes, eles basicamente eles vão baixar para fazer uma saída de bola mais sustentada. Dessa forma aqui, atraindo a pressão aqui dos meias e dos volantes adversários. E aí, em algumas vezes, a gente pode ver esse desenho aqui, ó. Geralmente um 3-2-5, lateral um pouquinho mais avançado. No campo de bola, a gente consegue ter noção mais ou menos dessa saída de bola. A gente vê que essa saída de bola numa superioridade numérica, esse 3+2 aqui, num 5 contra 4 jogadores aqui da equipe adversária. No corredor central, a gente vê aqui um encaixe mais individual em um dos volantes e um outro volante aqui sem encaixe. Por que ele está sem encaixe? Basicamente porque o lateral ele avançou. E aí, basicamente, o que vai acontecer? A gente vê a movimentação do lateral, a gente vê esse 3-2-5 que eu relatei para vocês, e aí aqui a gente vai ver que vai dividir a referência desse jogador que está aqui no centro. O lateral e o meio-campista, aqui no caso o volante da equipe do Como, ele divide essa referência aqui. Eu salto aqui no lateral ou eu salto aqui no volante que pode receber essa bola como homem livre. E aí aqui ele vai receber essa bola no espaço que a gente chama de entrelinhas, que basicamente é a linha de zaga e a linha de meio de campo. Entre esse espaço do entrelinhas ele aparece. E aí quando esse espaço ele aparece, aqui o jogador do Como aciona o homem livre, que é esse jogador que recebe a bola aqui porque o lateral dividiu a referência desse adversário. Aqui o volante do Como vai receber, vai conduzir, acho que ele poderia até tomar uma decisão melhor, vai acabar conduzindo e errando o passe. E aí, partindo dessa ideia de achar homem livre, é basicamente uma das vantagens que o Como busca gerar no seu jogo. Aqui tenta explorar novamente aquela primeira situação de ter superioridade numérica na saída de bola. A bola vai vir aqui, vai girar, e olha aqui o volante. Eu queria chamar a atenção para vocês para esse detalhe. Ele nessa jogada, nessa construção, ele vai ser e vai se entender como homem livre. Ele tá aqui basicamente abrindo os braços e pedindo a bola. E aí também um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é o como tem muito isso aí, ó. Basicamente a ideia do toco e me voe. Tocou, passou e recebeu no espaço livre. Por quê? Eu queria voltar para mostrar para vocês. Se quando um jogador tem a posse de bola, outro jogador vai saltar para pegar ele. E nesse movimento aqui de salto, ele basicamente vai abrir esse espaço aqui, o espaço das costas dele. E aí é justamente esse espaço que o Como busca girar. Aqui o ponta da equipe do Como, ele vai atacar exatamente o mesmo espaço. A partir do momento em que o lateral saltou para tentar pressionar aqui o portador da bola, ele vai travar a passada. E aí a gente pode até voltar um pouquinho e lembrar aquilo que a gente aprendeu na escola sobre física e sobre a lei da inércia. Basicamente o que é? Os corpos eles tendem a permanecer em seu estado de movimento, que é o que? Se um jogador ele tá correndo para frente e outro jogador ele travou a passada, esse jogador que travou a passada ele tende a ter um movimento reduzido. Ele vai continuar nesse movimento, ele não vai conseguir acompanhar o jogador que tá correndo nas costas dele. E aí a bola vai entrar justamente pro ponta da equipe do Como, que vai acabar errando o chute aqui. E aí voltando para a prancheta, nós começamos a entender aonde tem os desencaixes e de qual forma que o Como busca gerar vantagem a partir disso aí. A partir dessa superioridade na saída de bola com os volantes aqui mais baixos, basicamente eu atraio a marcação do adversário e aí aqui com a subida do lateral eu consigo manipular esses encaixes. Por quê? Se o adversário ele sobe para me pressionar e o meu lateral aqui avança, ele vai ser basicamente um homem livre nessa construção. E aí esse jogador aqui, esse meia mais aqui pela esquerda da equipe adversária, ele vai ficar com a atenção dividida. Opa, eu salto aqui nesse lateral para constranger ele, não deixar ele ser homem livre, ou eu aqui fecho o volante, fecho essa linha de passe aqui. E aí é nesse momento de hesitação que a dúvida vem e que tem o espaço para progredir. Nesse lance demonstra essa ideia. A saída aqui em superioridade, a gente vê que no 6 contra 4, basicamente, os dois volantes mais baixos para atrair a marcação do adversário. E aí aquela ideia, tocou, passou no espaço livre que nas costas do seu opositor. Quando o volante ele domina a bola aqui na equipe, o Lucas, na equipe do Como, ele basicamente vai fazer essa ideia de dividir a referência. Olha como que o meia pela esquerda, ele não sabe se ele fecha o passe aqui do Lucas pelo meio ou se ele vem aqui no lateral, pelo corredor lateral da equipe do Como. E aí, meu amigo, nesse momento de hesitação,
olha o espaço aqui que o jogador, que o volante da equipe do Como tem para pensar a jogada. Toca no Nico Paz, se um jogador recebe a bola livre e o outro jogador salta nele, o espaço que tem é justamente esse espaço aqui das costas do opositor que saltou para pegar o portador da bola. E aí aqui é basicamente em cadeia, né? Saltou um, tocou no outro, aqui vai acabar pecando na execução final. Ó, e quem não pode pecar na execução final é você, pô. Se você ficou até aqui agora no vídeo, confere se você já clicou no like, se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações. Ah, e caso você esteja vendo pelo celular, clica no botão de hypar para ajudar mais pessoas a conhecer como joga o Como de Cesc Fábregas. De volta aqui para a prancheta, agora a gente vai entender a forma que esse time sobe pressão. Vai partir exatamente desse 4-2-3-1, mas que vai ganhar também contornos interessantes. Quando a bola sai aqui pelo lado esquerdo da equipe adversária, o lado direito da equipe do Como, o Dolvicas, que é esse centroavante aqui, ele vai se dividir em pressionar entre o zagueiro pela esquerda e o lateral esquerdo. Ele vai ficar balançando aqui, vai ficar fazendo basicamente movimento de para-brisa, vindo em um, vindo em outro. Aqui o Nico Paz ele vai se encaixar nesse volante, o Baturina aqui ele vai se encaixar mais um pouquinho à frente aqui nesse outro zagueiro, e aí aqui o Rodrigues vai geralmente fechar o lateral do lado oposto, também se dividindo entre o lateral e entre esse volante, fazendo mais ou menos o que o Dolvicas faz aqui. E aí, qual que é os outros encaixes? Se esses pontas aqui, se esses meias mais abertos, eles baixam para participar dessa saída de bola, os laterais eles fazem esses encaixes mais longos. E aí aqui, Lucas e Perrone se dividem aqui, esse meio mais por dentro. Perrone geralmente que encaixa e o Lucas aqui fica na sobra junto com os dois zagueiros. Ó, aí no campo fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Olha aqui justamente o que eu falei para vocês. O Dolvicas ele se dividindo entre o lateral esquerdo e entre o zagueiro. Aqui o Nico Paz ele tá se encaixando aqui no volante. O Lucas ele tá até um pouquinho mais alto aqui, mas é muito por conta da situação do jogo, onde que ele tava com a bola. Baturina se encaixando no zagueiro direito, e aí aqui o Rodrigues fechando o lateral direito também. Se o meia aberto, se o meia aqui esquerda, ele vem participar, os meias pontas, eles vêm participar dessa saída de bola. Olha aqui onde é que tá o Brempit, o lateral aqui da equipe do Como, saltando bem alto para fazer esse encaixe mais longo, para fazer essa perseguição um pouquinho mais longa. E aí a ideia é, claro, pressionar para fazer a equipe dar o balão para frente, para fazer a equipe dar o chutão. Nessa câmera aberta aqui vai ficar até mais interessante da gente observar. Perrone está encaixado no meio mais aberto, que também baixou para fazer essa saída de bola. E aí aqui o jogador da esquerda, que é o Rodrigues, ele vai se dividir entre o lateral esquerdo e baixar aqui também para acompanhar a descida desse volante da equipe do Cagliari. E aí, nessa ideia de pressionar alto, isso vem se tornando bem efetivo para a equipe do Como. Cada um pega o seu, bem individual mesmo. A gente vê aqui praticamente todos os encaixes do lateral saltando lá de trás, como eu relatei para vocês. E é aquilo, tem o ônus e tem o bônus. Se esse passe ele entra aqui, um passe mais rápido, a bola poderia sobrar livre para esse jogador para puxar um contra-ataque. A bola vai entrar e o zagueiro ele vai sair lá de trás também para acompanhar aqui. Vai acabar roubando a bola. E aí a ideia é, claro, recuperou a bola no campo de ataque, verticaliza, acelerei um pouquinho o lance aqui para vocês, ó, verticaliza para entrar na área o mais rápido possível. E aí aqui o Como vai acabar abrindo no placar contra a equipe do Cagliari. E aí é interessante para mim porque assistindo a equipe do Como jogar para montar essa análise aqui, é uma equipe que tem repertório. Nessa partida contra a Inter válida pela Copa Itália, olha como que a saída de bola ela começa nessa 4-3-3 aqui, geralmente aqui os dois meias um pouquinho mais baixos, e aí olha que dinâmica interessante. O único passo que esse jogador aqui que está entre o lateral esquerdo e entre esse volante aqui, esse meio mais avançado da equipe do Como, ele basicamente fez esse movimento aqui, ele baixou lá da frente de ataque e veio aqui para trás para participar dessa saída de bola. Por que que ele faz esse movimento? É justamente aquela ideia de eu vou ser um homem livre nessa construção e aí eu vou gerar dúvida na equipe adversária. O zagueiro da equipe aqui da Inter de Milão, ele tem a dúvida, opa, será que eu salto lá na frente para encaixar no Nico Paz ou eu mantenho aqui a minha posição, mantenho aqui na minha linha defensiva? E aí, meu amigo, nesses momentos de dúvida, de hesitação, como você aprendeu aqui na análise, é aonde está a vantagem. A bola aqui vai entrar no zagueiro com muito tempo e espaço, vai ter essa diagonal aqui mais longa, esse passe mais longo, e olha o espaço que se abriu aqui, né? E aí os pontas da equipe do Como vai fazer esse facão aqui nas costas dos laterais, e aí quase que o Como abre o placar aqui contra a Inter de Milão nesse jogo aqui pela Copa Itália.